Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Simária Soares, professora de Biologia, e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre metodologia científica, hoje com análise de questões. Então, vamos lá. Já me seguiu nas redes sociais? Vamos lá, Simária sou eu. Simária Soares no Facebook e simaria.soares@hotmail.com nos e-mails. Pode me mandar e-mails se tiver dúvida de alguma questão ou me chamar pelos chats desses aí, né? Desses negocinhos aí e tal, etc. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco então sobre as questões. Vamos trabalhar agora 7 questões aí da Unimontes sobre metodologia científica abrangendo diversas situações. Vamos lá. Questões sobre método científico. Nessa aula a gente vai falar então sobre as etapas do método científico. Opa, deu uma bugadinha aqui. Os testes das hipóteses, sobre análise de amostras e sobre grupo controle e grupo experimental. Eu tirei aí assim por alto o que envolve principalmente essas questões que nós analisaremos então e assim como os resultados. Então essas questões basicamente tratam dessas etapas aí do método científico. Ok? Vamos lá? Primeira questão. Unimontes, um pesquisador tinha como objetivo verificar o efeito de diferentes concentrações de um dado componente de um adubo no crescimento do tomateiro. Após cumprir algumas etapas básicas da pesquisa, ele selecionou aleatoriamente 100 mudas de uma mesma variedade de tomate e a distribuiu também aleatoriamente em 4 caixas de plantio, conforme mostrado abaixo. Os outros fatores controlados durante a pesquisa também são apresentados. Analise-os. Olha só, 4 caixas, 1, 2, 3 e 4. Em cada uma delas ele colocou a mesma amostra, 25 mudas, ok? Primeiro aqui, vamos ver. Primeiro, adubo com concentração do componente testado 5%, adubo com concentração do componente testado a 10%, adubo com concentração do componente testado a 15%. E aqui, adubo sem adição do componente testado. Então, se ele está sem adição, quer dizer que a nossa caixa é o nosso grupo controle. Enquanto esse aqui, ele está testando diversas dosagens, concentrações diferentes desse adubo. Vamos olhar o tempo. Hora de exposição à luz solar, 3 horas. 3 horas. 3 horas e 3 horas. Então, não é um parâmetro que ele alternou. Então, o que ele estava testando aqui até então é apenas a concentração do adubo naquele componente que ele está testando. Volume de água utilizado em cada planta, 50 ml de água em cada uma das suas caixas. Frequência diária de irrigação também 2 vezes. Então, o que eu posso concluir a partir desse quadro? Que o experimento ele é ótimo, porque ele está comparando apenas o adubo com concentração do componente testado nas caixas 1, 2 e 3, sendo que a minha caixa 4 é o meu grupo controle. Então, vamos lá. Com base na situação fictícia apresentada, é correto afirmar que: letra A. A hipótese testada pelo pesquisador é que o volume e a frequência de irrigação de uma planta dependem do total de horas de exposição à luz solar? Lógico que não. Por quê? Tanto quando eu falo aqui do volume de água é o mesmo, a frequência diária é a mesma e a exposição diária é a mesma. Então, exposição à luz diária, né? É a mesma. Então, eu não estou testando aqui volume nem frequência, já que eles não se alteram. Letra B. A hipótese testada pelo pesquisador é que o volume de água deve ser ajustado à concentração do componente testado? Ora, vamos lá no volume, 50 para 5%, 50 para 10% e 50 para 15%, 50 para sem adição. Então, o volume de água é sempre o mesmo, então eu não estou testando o volume de água. Letra C. O pesquisador usou mudas da caixa 4 como grupo controle?
Yes! Sim, ele não alterou, ele não colocou adubo. Então, isso serviu como grupo controle ou grupo padrão. É o grupo de referência para comprovar se houve realmente alteração naquele solo de acordo com a dosagem do adubo. Vamos ver se é a letra C? Letra C. E as mudas das caixas 1, 2 e 3 foram usadas como grupo controle? Não, elas foram alteradas, né? Uma vez que o pesquisador controlou a concentração do componente testado e as mudas da caixa 4 compuseram um grupo experimental, é justamente o contrário. Caixa 4, grupo controle, caixas 1, 2 e 3, caixas experimentais. Questão para gabaritar. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu beber um bolinho d'água aqui. Isso é muito importante, viu, gente? Fazer pausas para vocês se hidratarem. A água ajuda muito no raciocínio. Então, é bom você levantar. As aulas são curtas, mas entre uma questão e outra, você dá um pause aí, faz uma anotação, um registro, que seu cérebro vai fluir melhor. Faz um lanchinho antes da aula, né? Só não pode ficar distraindo no celular. O meu celular eu desliguei, não sei nem onde anda. Ok? Vamos lá? Vamos para a segunda questão. O quadro abaixo apresenta características de 2 trabalhos científicos. Eu gosto muito dessa questão aqui da Unimontes. Primeiro, o rio é um trava-língua. Itanhem. Falei, Itanhem. O rio Itanhem, em Teixeira de Freitas, Bahia, é uma das principais fontes de abastecimento de água para a cidade. Como o município não dispõe de estações de tratamento de esgoto, existe sempre a possibilidade de contaminação fecal. Tendo em vista a grande importância desse rio para a população, avaliou-se a qualidade microbiológica de suas águas antes, durante e após passar pela cidade de Teixeira de Freitas. Foram analisadas 18 amostras, coletadas em 3 pontos diferentes desse rio. 44,44%, apresentaram contaminação. Das 18 amostras, 8 tiveram contaminação por coliformes termotolerantes, sendo 72,41% positivas para Escherichia coli. Escherichia coli, a gente sabe que é um micro-organismo presente nas fezes. Então, teve infecção de esgoto aí. Os resultados mostram que o rio está sofrendo impacto em suas águas em decorrência do lançamento de dejetos e resíduos provenientes do município. Portanto, é necessária a implantação de técnicas de tratamento de efluentes e o desenvolvimento de políticas públicas e trabalhos de educação ambiental que visem ao monitoramento, a recuperação e a preservação do rio e suas margens. Revista Biociências, Unital, volume 16, de 2010. Olha só, gente. Esse primeiro trabalho científico faz uma descrição das amostras e que há contaminação. Mas você consegue repetir esse experimento? Você sabe em que pontos ele aplicou coletou essas amostras? Quais foram os testes que ele fez? Quais foram os kits que ele utilizou? Então, eu não conseguiria repetir essa cidade lá em Teixeira de Freitas, esse teste lá em Teixeira de Freitas, nessa cidade, lá no Rio Itanhem. Então, é uma pesquisa que leva a uma dúvida. Vamos ver o segundo trabalho científico, então. O objetivo de tal trabalho foi quantificar as unidades formadoras de colônias por mililitros de Escherichia coli e coliformes totais de amostras de diferentes marcas de água mineral comercializadas em Santos, a fim de determinar a qualidade dessa água de acordo com a resolução RDC número 54. Olha aqui, ó. Olha a importância. De 15 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa e a Portaria 518. Eu teria que, com base nos meus dados aqui, ó, da pesquisa, buscar essa resolução, buscar essa portaria para ver quais as informações, os parâmetros de qualidade de água. Levando em consideração somente os parâmetros citados acima, foram analisadas 10 marcas de água mineral utilizando o kit microbiológico Tecnobac, que consiste em um kit com 10 unidades de laminocultivo
desidratado do meio de cultura Chromocult coliforme agar para análise simultânea das bactérias citadas anteriormente. É um teste quantitativo, então vai analisar as quantidades de micro-organismos com o mínimo detectável de 60 UFCs por 100 ml. Pode ser incubado no bolso, atende às especificações da amostra da Portaria 518 do Ministério da Saúde e da Portaria 357 do CONAMA/05. É aprovado pela United States Environmental Protection Agency, gastei o inglês, da USEPA. Os resultados revelaram que uma das marcas estava contaminada com coliformes totais, o que a torna em não conformidade com a legislação vigente. Revista Ceciliana, junho de 2010. Olha a diferença entre os dois trabalhos científicos. Esse descreve os parâmetros, descreve qual o teste e é passível de comprovação. Vamos lá? Considerando as informações do quadro acima e o assunto abordado, analise as afirmações a seguir e assinale a opção correta. A hipótese de 1 foi formulada sem observação? Foi, gente? É correto? Não, teve uma observação, né? O município não dispõe, está falando do Rio, então ela foi com observação. Sim, não é essa. Essa questão está equivocada. Letra B. A parte experimental de 2, quando comparada com 1, permite maior possibilidade de reproduzir o trabalho? Sim, porque aqui informa quais são os parâmetros, informa qual foi o teste, aqui na 1 não informa quais foram os testes utilizados. Vamos ver se é a letra B? Letra B, muito mais descrito o segundo trabalho científico. 1 e 2 possuem o mesmo objetivo? Não, né? Aqui está observando teste em esgoto, enquanto que aqui águas minerais. E D, nenhum dos dois trabalhos chegou à etapa de divulgação. Errado também, as duas foram amplamente divulgadas aqui em revistas científicas, Biociências e revista Ceciliana. Olha só, pessoal, tá vendo? Basta a gente ler bastante questão. Lembra que eu falei, observar a fonte para ver se ali foram publicadas em revistas científicas, que todo método científico ele não deve ser guardado para o seu pesquisador. O objetivo é divulgar o conhecimento científico. Outra questão, a descrição mais detalhada do segundo estudo do que do primeiro estudo, né? Olha aí para você ver. Vamos continuar aqui com o nosso estudo. A questão 3, então. Uma pesquisa desenvolvida numa determinada universidade queria avaliar o rendimento de extratos obtidos por diferentes tipos de peneira utilizada no preparo do material vegetal. O esquema a seguir ilustra alguns aspectos dessa pesquisa. Então, eu tenho aqui o diâmetro do poro, eu tenho rendimento, eu tenho substâncias detectadas. Aqui o material vegetal. Peneira 1, 500, a medida do diâmetro do poro. A peneira 2, 750. A peneira 3, 1000. E a peneira 4, 1250. Rendimento do material, 10%, 10,1, 9,8, 10,5. Substâncias detectadas. Flavonoides taninos, terpenoides e alcaloides, flavonoides taninos, terpenoides e alcaloides. Vamos lá. A gente vai de trás para frente para ficar mais divertido. Considerando o esquema acima e o assunto abordado, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. O tamanho do poro, letra D, tamanho do poro da peneira influencia no rendimento dos extratos, indicando que quanto maior o poro, maior é o seu rendimento? Os poros são diferentes, né, gente? Então, olha só, o rendimento também aqui, ó, maior poro, maior rendimento. Eu tenho essa peneira aqui com o poro de 1000, que tem um rendimento menor que a do poro de 500. Vou descartar, refutar a minha
Hipótese D. Letra C. Já que o objetivo do trabalho era avaliar o rendimento dos extratos, ele só poderia apresentar uma conclusão? Também não, né? Eu posso ter várias conclusões aí, de acordo, falando do tamanho do poro, falando do tamanho do rendimento, das substâncias detectadas. Também não. Letra B. Para que o procedimento indicado tivesse mérito científico, as substâncias detectadas foram obtidas de diferentes partes do vegetal? Essa informação não é descrita na questão. Uma pesquisa desenvolvida, rendimento de extratos obtidos por diferentes tipos de peneira, mas não fala do material vegetal. Então, também vou refutar. Sobra o quê? Letra A. O esquema apresentado deixa em aberto a possibilidade de várias hipóteses para a continuação desse trabalho. Especialmente porque nós não temos um grupo controle, nós não temos um parâmetro. Então, o tipo de peneira 1 e 2 descrevem os mesmos, detecção das mesmas substâncias, e os tipos 3 e 4 também. O percentual rendimento não tem um fluxo, não tem uma constância, né, assim como tem dos diâmetros de poro. Então, uma questão que deixa em aberto, ela não é conclusiva, eu não posso elaborar uma teoria a partir desses fatos. Vamos para a quarta questão. Uma determinada pesquisa pretende verificar a eficácia do extrato de uma planta contra larvas do mosquito da dengue. As tabelas abaixo mostram várias possibilidades de se realizar os experimentos. Analise-as e assinale a alternativa correspondente à conduta mais adequada. Olha, conduta mais adequada para a veracidade dos resultados. Vamos lá. Letra A, tubo 1, 2, 3 e 4, todas elas são 4 tubos. Vamos observar aqui, concentração da planta no extrato aquoso. Todas aqui estão observando. Na letra A, eu estou observando o mesmo estágio, o mesmo número de larvas e concentração diferente da planta, nesse extrato aqui. Na letra B, eu estou testando concentrações diferentes, o mesmo número de larvas, mas eu estou observando estágios diferentes. Olha, cadê o meu controle? Eu estou testando duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tenho resultados, eu não consigo chegar a uma conclusão, porque eu tanto estou falando da concentração quanto dos tipos de larvas. Eu estou variando. A única coisa que eu estou preservando é que é o número de larvas. Então, eu não consigo chegar a um resultado mais conciso. Vamos na letra C. Eu preciso testar. Pausa. Close aqui na CC. Eu preciso testar uma coisa de cada vez, gente. Para eu testar, por exemplo, se um doce ele agrada ao meu paladar, e eu vou variar na mesma receita a quantidade de fruta, a quantidade de açúcar, eu não vou chegar a uma resposta muito rápida. Eu tenho que preservar aquela quantidade de fruta, por exemplo, e testar a quantidade de açúcar diferente, para eu saber qual que fica com um sabor mais agradável. Entendeu aí? Vou voltar lá. Olha só, letra C. Concentração, mesma concentração, mesmo número de larvas, e eu estou variando aqui só os graus de maturação. Também não vou conseguir. Como é que eu vou testar aqui? O que eu estou verificando lá mesmo? A eficácia do extrato da planta. Se é o mesmo valor nos estágios diferentes, então eu não consigo verificar. E a última aqui, eu estou variando a concentração. E variei também o número de larvas. E apliquei o mesmo estágio. Então, eu estou com dois parâmetros diferentes. Conclusão. A única que está testando uma única hipótese por vez, que é a concentração da planta aqui, do extrato aquoso,
em mesmo amostra, mesmo número de larvas e no mesmo estágio. Ou seja, eu teria que fazer isso apenas no estágio 1, apenas no estágio 2, apenas no estágio 3 e apenas no estágio 4 para eu ter esse parâmetro. Ok? A única que respeita testar algo de uma única vez e no mesmo estágio de evolução, de maturação das larvas, é a letra A. Beleza? Olha essa outra questão aí, questão número 5. A validação de determinados métodos de diagnóstico requer vários anos de investigação e padronização. A figura a seguir ilustra aspectos relacionados a esse processo. Vamos analisar. Eu tenho aqui a percentagem detectada, número de exames. Aqui o primeiro, montagens em solução salina e iodo. Então, eu tenho vários testes, percentagem detectada, nesse número, quanto vai crescendo o número de testes, vai aumentando, né? Todos aumentam essa detecção. Essa curva ficou bem retinha. Montagem de solução salina e iodo, concentração em sulfato de zinco. E aqui, montagem de solução salina e iodo, concentração em sulfato de zinco, coloração pela hematoxilina férrica. Que teve um resultado aqui, ó, bem animador. Vamos lá. De acordo com a figura e o assunto abordado, não é para mim essa buzina, não. De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Quanto maior o número de amostras, percentagem detectada, que número de exames. Maior número de amostras, maiores são as chances de detecção do micro-organismo. Olha para vocês verem. Quanto maior o número de exames aqui, ó, e maior o percentual detectado, maior realmente foi a minha detecção aí de micro-organismos, né? Olha lá, matou já na letra A. Vamos lá. A associação de vários artifícios diminui significativamente a detecção de micro-organismos? Não, né? Aqui, ó, solução salina e iodo, concentração de sulfato de zinco, coloração pela hematocilina, isso não alterou, também teve um resultado bem positivo. Já que os 3 métodos apresentados conseguem detectar o micro-organismo, a falta de um controle não influencia na avaliação desses resultados? Não, tem que... Influencia sim, né? Eu tenho sempre que ter um parâmetro. Qual que é o meu parâmetro? O primeiro aqui é, apenas a solução salina de iodo, que é o meu controle. Esse primeiro, esse traço aqui, ó, essa linha mais reta do meu gráfico. E letra D. A utilização de hematoxilina férrica auxilia na observação de todas as organelas citoplasmáticas ao microscópio óptico? A informação não está na questão. Se não está na questão, eu não devo considerá-la. Então, letra A. Quanto maior o número de amostras, maiores são as chances de detecção do micro-organismo. Vamos lá, mais 2 questõezinhas aí, 6 e 7. Vamos para a questão 7 também da Unimontes. Adoro essas questões com figurinhas. Essa questão, né, muito ilustrada, né? Não ouve, não vê, não fala e também morre. Né? Vamos ver o que isso quer dizer. Algumas pesquisas sobre determinadas doenças requerem a utilização de macacos, coitado dos macacos, como experimento, né? São utilizados como grupo experimental, que eu falei com vocês aí outra hora, né? São muito criticados esses testes em cobaias. A hepatite C foi estudada nos animais de mesma idade, mesmo sexo, mesma espécie, apresentados na figura abaixo. Observe. Então, olha só, se a hepatite C que está sendo testada, animais de mesma idade, mesmo sexo, mesma espécie, então o controle está sendo feito. O único teste é a hepatite, ok? Considerando a figura apresentada e o assunto abordado, analise a alternativa a seguir e assinale que coloca em dúvida a confiabilidade dos resultados. Letra A. A idade e a espécie dos animais? Não, né? Aqui foi falado que a mesma idade e espécie eram os mesmos. Então, era o meu controle, eu não vou desconsiderar. Isso não coloca em dúvida. Letra B.
Quantidade de animais utilizados. A amostra é muito pequena. Será que esse animalzinho morreu, foi de hepatite C? Ou será que ele teve alguma outra disfunção? Eu sempre preciso ter uma amostra grande para ter segurança nos meus resultados. Vamos lá? Olha lá. Letra B. Quantidade de animais utilizadas insuficiente para o teste. Letra C. Concentração do agente patogênico utilizado na infecção. A questão não descreve sobre isso. Se a informação não está na questão, eu não considero alternativa. E letra D. Hábitos comportamentais dos animais. Também não foi informação descrita, né? Eles têm a mesma idade, mesmo sexo e mesma espécie. Então, não é um dado informado por essa questão. Quantidade de animais utilizados, está aqui na questão, 4 animais apenas, e coloca em dúvida, coloca em xeque a minha confiança nesses resultados. Última questão para a gente trabalhar hoje. Então, temos aqui uma tabela mostrando algumas características de 2 extratos obtidos de diferentes partes de um vegetal. Olha só, 2 extratos, diferentes partes de um vegetal. Quais são as partes? A folha e a casca. Característica do estado. São 2 extratos, né? Solubilidade em água. Então, nós temos aqui, né, esses 2 extratos obtidos em diferentes partes, um na folha e o outro na casca. E analisando, solubilidade, muito solúvel na folha, pouco solúvel na casca. Facilidade de obtenção, igual nos 2. Forma de utilização na medicina popular, chá e chá. Eu tanto faço chá da folha quando eu faço chá da casca. Atividades já comprovadas. A folha contribui contra o câncer e o extrato extraído da casca contra giardíase. Giardia lamblia. É um protozoário, né? Enquanto o câncer pode ter origem de diversas formas. Vamos lá. Caso um laboratório queira realizar uma pesquisa para verificar as propriedades medicinais desse vegetal, qual das alternativas deve justificar a escolha de um dos extratos para a realização dessa pesquisa? Olha só. Se eu quero justificar a escolha de um dos extratos para realizar essa pesquisa, e as informações aqui, ó, facilidade de obtenção é o mesmo, a forma de utilização é a mesma, chá, um é contra uma coisa ou contra a outra. O que varia? A minha solubilidade. Um é muito solúvel, o outro é pouco solúvel. Então, ó, questão gabaritada já na primeira alternativa, a solubilidade em água. Aqui, forma de utilização na medicina popular, já tem o dado já comprovado, que é contra câncer e contra giardíase. Facilidade de obtenção, tanto folha quanto casca, né? Não seria um dado aí para justificar a escolha desse extrato. E a atividade antimicrobiana, que aqui também já está descrita aqui na comprovação. Então, a alternativa que justifica a escolha de um dos extratos para a realização dessa pesquisa por um laboratório seria a sua solubilidade em água, que é o que varia de questão para questão. É isso? Aê! É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula de biologia. Hoje analisando as questões sobre metodologia científica. Espero que vocês tenham entendido as questões. Caso não tenham, tenha alguma dúvida, tenha alguma oposição quanto a esses resultados, manda para mim, basta chamar lá nas redes sociais e a gente está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês têm. Tenham todos bons estudos, se alimente bem, beba bastante água. Beijo!